Hoje eu quero trabalhar com vocês duas questões. Em primeiro lugar, por que nós nos sentimos tão impotentes diante da realidade? Ou seja, porque tudo que nós vemos que está acontecendo no jornal, ao nosso redor, coisas que afetam a nossa vida, por que a gente se sente tão incapaz de lidar com essas questões? E segundo, por que nós sentimos que a própria democracia é um grande fracasso? Por que a gente sente que a democracia não é algo capaz de realmente resolver as nossas questões ou que seja um meio para de fato a gente alcançar grandes inspirações? E na real a gente tem uma versão extremamente desencantada com a democracia, tá? Como um regime, dentre tantos outros, feito para favorecer uma minoria. Essas questões são trabalhadas, tá, dentro da teoria política há muito tempo, e existem várias respostas possíveis para essa questão. Não há uma abordagem dentro da ciência política, da sociologia, da filosofia, que se absteu de pensar esses problemas. Dentro dessas abordagens, nós temos uma que é menos discutida e que eu vou começar a trabalhar ela hoje, tá? Que é a chamada teoria das elites. Okay? Nós temos basicamente duas abordagens dentro da teoria das elites. A primeira é a abordagem clássica, tá? Essa que é muito forte no início do século XX, vai estar na mão principalmente do Gaetano Mosca, do Vilfredo Pareto, dois italianos, e do Robert Mitchell, um alemão. Okay? Elas são fundamentais, em primeiro lugar, em aspecto histórico, que é muito difícil pensar o nazismo, tá? Fascismo e todos os regimes extremistas sem entender o papel fundamental que esses teóricos tiveram no desenvolvimento dessas teorias. O Mussolini foi aluno, assistiu aulas, tá, do Pareto na Suíça, tá, diretamente. E por mais que, por exemplo, o Mussolini tenha tentado atribuir a eles um papel histórico e eles timidamente se recusaram, tá, a reconhecer esse papel. Dentre várias questões para a gente discutir, por exemplo, extrema-direita, tá, e o lugar do fascismo na história, acho que é fundamental a gente entender principalmente uma questão que é muito difícil, tá, a gente triangular dentro de certas abordagens teóricas, que é, por exemplo, a relação entre o fascismo e o liberalismo. Okay? Por exemplo, você tinha agora nesses movimentos antifascistas muitos liberais dizendo que o liberal é o que há de mais oposto ao fascista, enquanto, claro, você tem fatos históricos óbvios que é a relação entre liberais tradicionais e governos fascistas. Essa questão é chave se a gente entender como isso vai se articular dentro de teóricos das elites. Tá? Acho que a gente destacar especificamente o Vilfredo Pareto, que quando a gente faz aqueles recortes sobre os clássicos da sociologia, etc., é um recorte totalmente aleatório. Tá? Nós escolhemos o Marx, o Weber, o Durkheim, às vezes deixamos até o Simmel de fora, mas a real história da disciplina, assim como da ciência política, é marcada por uma série de figuras que hoje nós entendemos como incômodas. O Pareto é uma delas, por mais que uma das suas obras, como o Tratado de Sociologia Geral, tá, seja extremamente influente para a consolidação da disciplina. Okay? E o Pareto se colocava como um liberal. Okay? A maneira como ele vai articular, por exemplo, a visão entre Estado e mercado, entre burocratas e os produtores, que isso esclarece muita coisa, o modo como a gente pensa essa relação entre liberalismo, mercado e Estado fascista. Okay? Além disso, a gente preenche certas lacunas dentro da discussão que às vezes ficam muito vagas quando nós nos baseamos demais em livros introdutórios que fazem muitos recortes, às vezes até arbitrários. Então, por exemplo, a gente retira como o Pareto é uma voz fundamental no diálogo com o Marx, certo? No diálogo com o Weber, a discussão sobre a ação social, por exemplo, certo? Muito do que se entende da teoria weberiana sobre a ação social deve ser entendido no diálogo que ele está fazendo com o Pareto, certo? E, por exemplo, o Gramsci, certo? Muito que o Gramsci está escrevendo na prisão, você tem que entender como ele está dialogando com a galera da teoria das elites, ok? Então, a gente preenche certos espaços e, por mais que o Pareto tenha sido um nome eliminado do panteão da sociologia, é raríssimo você encontrar um livro de sociologia que vai falar do Pareto com mais de uma página. Tá? Acho que o único cara que dedicou de fato uma grande parte de um livro
de maior alcance sobre o que seria a história da disciplina foi o Aron, tá? No Etapas do Pensamento Sociológico. Ele vai ter um capítulo de umas 100 páginas sobre o Pareto, que é um capítulo muito bom e eu recomendo para quem não conhece o Pareto. Acho que aquele capítulo ali está fechado redondinho. Okay? Mas, além disso, é entender como debates contemporâneos vão se articular. Okay? E um deles é, para nós, fundamental, porque a gente está na raiz da democracia contemporânea e a maneira como o Wright Mills, que nós já discutimos no vídeo anterior, tá, vai se colocar dentro desse debate. Então, para nós aqui, um resuminho extremamente simples, vamos pensar o seguinte. Os teóricos das elites, principalmente o Pareto e o Mosca, tá? Vão pensar que, em primeiro lugar, a história da humanidade é a história da sucessão das elites. Okay? A história das sociedades é um processo em que o Pareto vai arredondar como circulação das elites. Então, é como as elites surgem e são derrubadas e substituídas por novas elites. Okay? É uma teoria que, por exemplo, foi popularizada numa versão extremamente simplificada, por exemplo, se você pegar o Yuval Harari e o Homo Deus. Tá? É basicamente essa teoria do Harari para explicar a evolução histórica. Okay? Agora, o Wright Mills nos anos 50, e aí é fundamental a gente colocar aqui, porque o conceito de imaginação sociológica, como eu disse no vídeo anterior, ele está sempre nos livros de introdução à sociologia, se tornou o meio que o lugar obrigatório para começar a discutir sociologia. Só que, por outro lado, o conceito acabou sendo extremamente despolitizado e descontextualizado dentro da própria obra do Wright Mills. Então, a ideia é a gente juntar todas essas peças aqui. Okay? Bom, em primeiro lugar, o Wright Mills vai, como teórico das elites, okay, já discordar dos dois pressupostos básicos dos teóricos clássicos. Tá? Primeiro, para ele as elites não são inevitáveis. Okay? Segundo, para eles elas não são nem necessárias. Em terceiro, ele vai adicionar um aspecto que, inclusive, a maneira como as elites estão compostas nas democracias contemporâneas, ele vai pensar especificamente a sociedade americana, é um processo, inclusive, de formação histórica recente. Okay? Não é um processo universal, inevitável, como se fosse um novo mecanismo de lei da história. Não, para ele é uma configuração extremamente recente e, por mais que as elites se coloquem como parte do seu discurso, se justificarem como naturais e universais, para eles são processos extremamente recentes. Isso é fundamental para a gente ver como elas não devem, tá? E como elas podem ser derrubadas, tá? Isso na lógica do próprio Wright Mills. Okay? Bom, primeiro, a ideia de toda a teoria das elites vai partir do mesmo pressuposto, tá? Que a sociedade é dividida em dois grupos, uma minoria que comanda e uma maioria que é dominada. Okay? Então, essa relação de poder, tá, que a gente vai ver ao longo dos vídeos, você tem, por exemplo, a maneira como os dominados e o seu poder é pensado dentro de um conjunto de relações políticas. Então, a teoria das elites geralmente vai enxergar esse grupo de dominados como praticamente destituídos de poder ou com poderes extremamente insuficientes para promover mudanças de longo alcance na sociedade. Ok? Bom, agora, para o Wright Mills, ele vai pensar como um teórico do conflito, lembrando, não marxista, tá? Mas que é fundamental entender que as elites e as massas, e essa é a oposição que o Wright Mills trabalha, elite e massas, tá? Tem, acima de tudo, um conflito de interesses entre si. Okay? Bom, qual é a chave do argumento do Wright Mills para a gente pensar a teoria das elites aqui, tá? E para a gente fazer outros diálogos? Para ele, a chave não está, como a galera está dizendo antes, por exemplo, em questões biológicas, tá? A elite seria um grupo biologicamente superior aos outros, mais inteligente que outros, com uma melhor seleção de genes, genética, etc., tá? Ou qualidades pessoais superiores, tá? E, claro, você tem todo o discurso marxista que vai centrar exclusivamente na acumulação de capitais, tá? O Wright Mills, a lógica dele é institucional, ou seja, a base do argumento do Wright Mills e para a galera que está pensando a teoria das elites dentro de uma lógica crítica é a mudança dentro da estrutura institucional. Então, a questão para eles é o papel das instituições. Okay?
No próximo vídeo, acho que nesse ficaria muito grande colocar, a gente vai pegar um inglês, o Harvey Williams, tá? E a maneira como ele vai discutir isso na Europa. Ok? Bom, então, primeiro aspecto, tá, é pensar o seguinte: o que o Wright Mills está pensando, tá, é a mudança dentro de uma estrutura de instituições e a maneira como a paisagem institucional se altera, tá, para constituir o poder de uma minoria sobre a maioria. Okay? E dentro das muitas instituições da sociedade, eu acho que desde já uma crítica que eu tenho ao Wright Mills, por exemplo, é que ele subestima o papel das instituições religiosas, tá? Mas ele vai destacar 3 instituições-chave dentro da sociedade para articular um grande projeto de poder e estabelecimento das elites. Em primeiro lugar, as grandes corporações. Segundo, as forças armadas, os militares. Terceiro, o governo federal especificamente. Certo? Então, aqueles que compõem o topo da hierarquia dessas 3 elites, militares, grandes corporações e governo federal, tá? São capazes de convergir seus interesses e atividades para atuarem na prática como um único grupo, como uma única elite, mesmo estando em instituições diferentes. E esse único grupo de atividades convergentes é o que ele chama de elite do poder. Ok? Bom, o nível que ele vai chegar aqui dentro dessa discussão é, por exemplo, dizer que para ele o que as pessoas chamam de imperialismo ou a maior democracia do mundo nesse momento, para ele os Estados Unidos configuram especificamente o que ele vai chamar de capitalismo militar. Okay? Uma noção que o Chomsky depois vai desenvolver bastante, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Okay? Bom, seguindo aqui, o Mills alega que nós não podemos separar mercado e governo. Tá? É uma falácia completa pensar mercado e governo como instituições separadas. E por mais que as 3 elites, tá, são instituições separadas e que se articulam dentro de um projeto de poder, o governo, as instituições governamentais, tá, vão ocupar um espaço até abaixo, principalmente em relação às elites econômicas. Então, o termo que ele vai utilizar, por exemplo, para os governantes, tanto funcionários públicos, então imagina, por exemplo, um presidente de banco central, por exemplo, tá? Que vão ocupar instituições de controle e regulamentação, como tá, políticos eleitos, que têm mandatos de tempo determinado, ele vai chamar essas caras de tenentes. Tá? Eles vão agir como tenentes da elite econômica. As decisões desses grupos, sejam decisões de um nível mais, aspas, técnico, como, por exemplo, política monetária, tá? Questões cambiais, por exemplo, até decisões políticas expressas, tá? Tudo isso vai convergir para fortalecer os interesses não apenas do mercado, tá? Mas o interesse das grandes corporações. Ok? Bom, a elite do poder assume o conjunto das decisões majoritárias, ou seja, grande parte das decisões que são tomadas, tá? E o volume de decisões dentro de uma sociedade contemporânea é gigantesco, mas a elite do poder vai focar em que as decisões majoritárias, as decisões de maior impacto, tá? Sejam sempre de acordo com um projeto de poder e interesses dessa minoria, ok? E isso vai impactar tanto a política interna quanto a política externa, que a elite do poder também não dissocia. Okay? Então, por exemplo, guerras, conflitos, disputas comerciais, isso é inseparável política doméstica de política externa. Então, por isso aqui, inclusive, a questão das grandes corporações. Ou seja, pequenas e médias empresas têm interesse num discurso nacionalista, pequenos produtores, por exemplo, têm um interesse num discurso protecionista. As grandes corporações já não. Elas têm interesse justamente em uso, seja de dispositivos como a OMC, seja da guerra, tá? Intervenção militar, de derrubar o maior número de barreiras para que o capital possa fluir a nível global. Ok? Bom, as mudanças da paisagem institucional que o Wright Mills destaca. Tá? Então ele vai pegar 3 aspectos. Primeiro, a acumulação de capital nas mãos das grandes corporações, do modo como isso ocorre, tá, no século XX, especificamente no pós-guerra. Tá? O que nós falamos tanto, por exemplo, da transnacionalização do capital. Então, quando a gente for discutir, por exemplo, em outros vídeos,
dados sobre globalização e o poder do Estado, então a gente vai pegar, por exemplo, como as grandes corporações circulam mais capital no planeta do que a maior parte dos países com o seu PIB inteiro somado. Porque nós temos corporações com fluxo de caixa que é maior que o PIB de muitos países. Okay? Então, esse processo de acumulação é formado principalmente no pós-guerra. Okay? Segundo, a concentração de poder a nível federal, que cada país isso vai rolar de alguma maneira, certo? E terceiro, ele vai pegar o papel dos conflitos internacionais, certo? Então, as guerras mundiais, Guerra Fria, tá? No caso, por exemplo, como isso vai resultar em golpes militares na América Latina, okay? Guerra civil na África, etc. E se a gente quiser chegar mais um pouco mais perto, por exemplo, discutir como a política intervencionista do Brasil no Haiti resultou, por exemplo, no empoderamento dos militares no país, uma tese que muita gente defende para explicar, por exemplo, a presença dos militares no governo Bolsonaro. Ok? Bom, o Wright Mills, a coesão e a unidade da elite do poder tá, é reforçada por um aspecto fundamental que muitos autores vão destacar, inclusive com pesquisas empíricas, tá? Que é a similaridade do background dos membros dessas elites. Okay? O que dentro da sociologia e da ciência política, tá, isso vai ser chamado de processo de recrutamento das elites. Okay? Então, para o Wright e Mills, essas pessoas todas originam do estrato superior da sociedade, certo? Eles vão frequentar as mesmas escolas, as mesmas universidades, os mesmos clubes, casamentos entre si. Eu acho que se vocês quiserem ter uma ideia fundamental disso, tá? Vocês derem uma olhada em quem são os donos dos times da NFL. Tá? Os sobrenomes e os casamentos que resultaram nos ultrabilionários que tem o futebol americano como hobby nos Estados Unidos, acho que fica muito claro como funciona esse processo de circulação dentro das elites que o Wright Mills está apontando. Okay? Claro, fundamental, processo todos serem brancos, tá? No caso americano, protestantes e a questão das famílias tradicionais. Okay? Então, o fato deles frequentarem os mesmos clubes, universidades, tá? Os mesmos espaços de lazer, os mesmos resorts, etc. Isso vai fazer com que eles desenvolvam valores, interesses, uma visão de mundo comum, e isso facilita tá, a confiança mútua e a interação entre esses membros dessas elites. Ok? Bom, fundamental aqui tá, é o aspecto da transição. Esse para o Wright Mills é entender que, se por um lado a maneira como as instituições se articulam para favorecer elites, mas por outro lado como o grupo elite em si transita entre instituições. Então ele vai pensar, por exemplo, se a gente pegar no Brasil, a gente pode pensar, por exemplo, em Fernando Henrique Cardoso, tá, como filho de generais, ou, por exemplo, como as mesmas famílias, se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Maia, ele e a esposa, você remonta aos últimos 100 anos de política no Brasil, tá? Ou o general Etchegoyen, tá? Que a alta patente e a proximidade com o poder, por exemplo, como responsáveis pela segurança presidencial, também vai remontar, por exemplo, no Brasil até o Getúlio, tá? Bom, família Bush, no caso dos Estados Unidos, acho que isso é bem próximo. Você tem vários exemplos disso na Europa, tá? Essa questão familiar. Agora, como essa questão familiar significa não necessariamente dentro de uma mesma instituição, mas como eles circulam dentro de instituições, ou seja, como pessoas do mercado financeiro, tá, ou das grandes corporações se tornam políticos, ou então pessoas que saem da política e vão atuar como consultores executivos das grandes corporações, além, claro, de filhos se tornando militares ou militares ocupando postos civis. Okay? Ou seja, então há uma circulação dentro das elites. Okay? E isso aumenta ainda mais a sua coesão. Okay? Bom, para o Wright Mills é fundamental o seguinte, pensar que por mais que essas elites tomam decisões que afetam os interesses da sociedade como um todo, essas elites atuam como entes privados. Então, mesmo do ponto de vista governamental, eles atuam para não ser capazes de prestar contas para a sociedade das suas ações. Okay? Os militares, claro, vão se revestir de segredos, as corporações vão se valer do seu status de instituições privadas, e a maneira como o governo vai se tornar cada vez menos transparente, okay?
Então, de maneira geral, essas instituições elas se articulam de uma maneira extremamente íntima, mas uma maneira hermética, de modo que eles nunca prestam conta das suas ações para a sociedade como um todo. Ok? Bom, agora, para o Wright Mills, como que isso vai estar ligado com a ideia de imaginação sociológica? Quem está do outro lado da coisa? Primeiro, o Wright Mills vai se focar num grupo, tá? E ele tem um livro específico sobre esse grupo, que é a classe média, que é especificamente sobre a classe média burocrática, ou a antiga petit bourgeois, a pequena burguesia, certo? E como eles estão preocupados com as pequenas questões do consumo, de questões mínimas da vida, de uma busca por mínimos degraus de ascensão social, o que vai fazer com que esses grupos tenham uma vida extremamente rotinizada, padronizada, tá? Uma vida opaca. Eu acho que a imagem que me vem à cabeça quando eu leio o Wright Mills, se você já viu o Rick and Morty, é a ideia dos Jerrys. Tá? Quem não assistiu, por favor, assista, acho que vai ficar bem claro esse grupo que o Wright Mills está pensando, que é essa classe média que o Wright Mills vai descrever como robôs alegres. Certo? Bom, é um grupo que está muito preso às suas questões da vida imediata, família, trabalho, escola, vizinhança, tá? Pequenas aspirações pessoais, okay? E que são alimentados por uma mídia sob o controle da elite do poder. Então, o Wright Mills coloca a elite como subserviente à elite do poder, mas não parte necessariamente dela. E que essas pessoas recebem dessa mídia o que pensar, o que sentir, o que esperar, o que fazer, tá? Seus valores, as suas conclusões sobre os eventos que estão rolando no mundo, certo? E se tornam incapazes de associar as suas questões cruciais dos seus projetos de vida a processos históricos mais amplos. Okay? Então, aqui já se torna claríssimo qual a ideia da imaginação sociológica, essa ideia de uma capacidade intelectual, para o Wright Mills nesse contexto. Ou seja, as pessoas acabam se tornando presas demais à sua vida imediata, uma vida imediata que é tomada pela sensação de impotência, tá? De não ter aí nem certeza, nem ideia de que nós somos capazes de fato mudar alguma coisa. Então lembra que nós nos perdemos entre ou por um lado a apatia e por outro o mal-estar, tá? E aqui que o Wright Mills vai colocar como fundamental a imaginação sociológica, aquilo que vai fazer com que as pessoas entendam que o que acontece na sua vida, ou seja, os seus problemas, os seus troubles, tá? Estão ligadas a questões históricas e institucionais muito maiores, o que ele vai chamar de issues. Okay? Então, a imaginação sociológica seria a capacidade intelectual que permite a ruptura desses mundos que são colocados artificialmente como separados. Okay? E é isso que permitiria às pessoas assumir o controle dentro de uma democracia do seu destino e o destino do processo histórico. Então, do mesmo jeito que as instituições estão configuradas, constituídas para articular o poder de uma elite, elas podem e devem ser refeitas, okay? Democraticamente, para se tornar mais próxima da vida das pessoas. Okay? Bom, eu paro por aqui. Tá? Já falei demais e até o próximo vídeo em que a gente vai discutir mais um pouquinho sobre a questão da elite do poder. Ok? Beijo.